Apocalipse 1 para hoje. Eu não lerei todo o capítulo, lerei somente até o versículo 8. E a LTA, quando você recebe alguma mensagem no WhatsApp com LTA em negrito, é a lista de transmissão de aliança. Se você responder essa mensagem, só eu leio, mas ninguém na vida, né? Então, fique certo disso. Se eu mando uma mensagem pedindo oração, falando de alguma coisa, você responde, eu li. E, às vezes, eu conto para outra pessoa, quando, às vezes, há um interesse. Assim, né? Falo, olha, tem bastante gente orando por você, fique feliz por isso. Tal, e a pessoa fica mais tranquila também, né? Mas você querendo, por exemplo, o Godofredo está pedindo oração, você querendo que ele saiba que você está orando por ele, você pode mandar uma mensagem direto para ele: Godofredo, estou orando por você, né? Então, não existe ainda Godofredo na nossa lista, mas se chegar é o exemplo dado, né? Mas serve para qualquer outro nome. E o Apocalipse 1 surgiu no meu coração enquanto eu pensava essa semana, e fui procurar uma lista de trends. Bonito isso, né? Então, fui lá ver os 10 mais, o que estava acontecendo por aí. E os 10 mais assuntos que estavam digitando nessa semana, na verdade, o que apareceu para mim foi só 10 mais pessoas. E eu achei muito interessante, né? Alguns casos lá com mais de 100 mil buscas por aquela pessoa, nome, coisas que ela fez, tal. E eu nunca ouvi falar dela. Foi a primeira vez que eu vi aquela pessoa, foi naquela lista de... Mas eu achei interessante, tanta gente querendo saber da pessoa, e eu não sei quem é, né? Daí eu olhei nas 10 mais, na verdade estava distribuído mais ou menos entre 7 pessoas e, se não me engano, 3 times de futebol. Uns nacionais e outros estrangeiros. E eu não sei se o Google, de alguma forma, pegou minha impressão digital, mas entre os 10 mais procurados estava a gloriosa e majestosa, estava em 9º lugar, mas a nossa querida Ponte Preta. Mas eu não sei, eu acho que deve ter identificado alguma coisa minha ali, não sei por que apareceu a Ponte ali entre os 10 mais. Mas eu achei muito interessante isso, esporte e pessoas, a maioria delas atrizes e atores, e uma jornalista, se eu não me engano era isso. Uma jornalista que também não é de política ou economia, né? É mais do dia a dia, de coisas, não aquele programa dia a dia, mas mais coisas do cotidiano, né? E eu pensei assim, nossa, pessoal, com tanta coisa acontecendo no país, com tanta luta, com tanta discussão, com tantos assuntos importantes, e as grandes buscas estão nisso tudo. Porque, às vezes a pessoa sonha ser como, vários motivos levam a buscar esses ídolos, né? Várias motivações. E eu pensei, no nosso caso, quanto a gente busca a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de ter um texto que me mostrasse Cristo. E a gente poderia ir em vários lugares da Bíblia, mas eu me lembrei da descrição que há em Apocalipse 1. E eu falaria bastante dela a partir do versículo 9, mas, lendo o capítulo 1 várias vezes, eu falei, eu tenho que ficar até o versículo 8 hoje. Então, quem sabe, outro dia, eu pregue o restante do capítulo. Hoje eu fico só com Apocalipse 1, de 1 a 8, uma palavra de ânimo e esperança para vocês. Vocês vão falar, ufa, até que enfim, depois de 4 mensagens um pouco mais assim, diferentes, né? Então agora vem uma palavra de ânimo e esperança para nós, em Apocalipse 1, de 1 a 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nesses versículos, você que tem um pouquinho mais de percepção na área de escrita, deve ter notado que há várias formas de escrita, vários tipos de escrita. Nós temos no início uma introdução para um livro que seria um apocalipse, chamado na literatura de apocalíptica. E isso está justamente na primeira palavra. A primeira palavra é revelação. Revelação, no grego, é apocalipse. Apocalipse está aqui no português, mas a palavra que está lá é apocalipse, que é revelação. E, às vezes a gente liga apocalipse com as últimas coisas, apocalipse com o fim dos tempos, apocalipse com a destruição que virá. Então, um fato apocalíptico é uma desgraça acontecida, um grande terremoto, um tsunami, né, um vulcão que está agora em erupção, lá acho que nas Canárias, né, que pode provocar um tsunami no Brasil, coisa tanto que você quase que não vai dormir, né, por causa de um fato apocalíptico. Mas Apocalipse, ao pé da letra, esse Apocalipse é o jeito que a palavra foi ganhando vida e chegou para nós. Mas Apocalipse, ao pé da letra, é simplesmente revelação, como se você estivesse assistindo uma peça de teatro e você vê só a turma que está ali na frente. De repente, alguém, sem querer, puxa uma corda e abre uma cortina. E atrás da cortina você vê alguém com um papelzinho lá e falando, agora você faz aquilo, agora faz aquilo outro, abaixa não sei o quê. Ops, revelaram quem estava coordenando tudo. Revelaram quem estava dirigindo a peça. E o Apocalipse, de uma certa forma, faz isso para nós. Revela um Deus que governa a história. Revela o governo de Deus na história e a diferença que isso faz para o agora e para o futuro também. Mas a ideia é que nessa revelação traga para nós ânimo e esperança para o hoje. O ânimo está ligado logo nesses 3 primeiros versículos, quando, como um bom livro de revelação, ele abre uma bênção, que no final do livro virá com o contraponto. O contraponto de uma bênção é a maldição. Então, a bênção está aqui. Bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem. E se vocês estão ouvindo, eu li, e vocês ouviram, todo mundo aqui é bem-aventurado. Ânimo para a vida. Bem-aventurado é mais do que uma simples alegria. Bem-aventurado é a alegria decorrente da bênção divina. Deus abençoa aqueles que leem esse livro. Deus abençoa aqueles que ouvem esse livro e guardam as palavras da profecia. Ouvem e obedecem. Ouvem e seguem. Esses são bem-aventurados. Mas quem ouve e tira uma única palavrinha dele, quem ouve e muda alguma coisa dele, esse, lá no fim do livro, vai falar, é maldito. Até o pessoal gosta de pegar essa maldição e joga para a Bíblia inteira, mas o texto é escrito lá no fim de Apocalipse, falando de Apocalipse. É o contraponto dessa bênção aqui do começo do livro. Então, veja, é uma palavra de ânimo, o início do livro, apresentando o livro todo como um livro que traz alegria e bênção divina para quem lê, para quem guarda, para quem pratica os ensinos do livro do Apocalipse. Mas, de repente, parece que você está lendo uma carta. Até o versículo 3 estava sendo essa introdução. Mas chega no versículo 4, parece uma carta, né? João, as 7 igrejas
Graça e paz, que é a saudação paulina, por exemplo, em algumas cartas, é a saudação cristã própria de algumas cartas da época, né? João está escrevendo esse livro para 7 igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas que aparecerão ainda no capítulo 1, a lista delas, e a carta individual para cada uma delas nos capítulos 2 e 3. Então, inicialmente, esse livro teve um público-alvo, teve um público que devia lê-lo pela primeira vez, aquelas 7 igrejas. Mas, como palavra de Deus, como revelação de Deus, dada por Jesus Cristo, através de um anjo para o seu servo João, isso ganha um peso, uma autoridade de um livro para a igreja até a volta de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo ainda não voltou, estamos na igreja, esse livro é para nós também. O João está mandando para nós, não só para aquelas 7 igrejas, mas vem para nós. E aqui no versículo de número 5 e 6, o que nós temos ali? Está falando de quem mandou a mensagem, Jesus, né? E daí ele dá uma paradinha. É interessante que na saudação ele faz uma referência à Trindade de um jeito diferente, para chamar a atenção, talvez, para despertar os leitores com escritos do Antigo Testamento, de Isaías, principalmente, quando fala o que era, o que é, né, o princípio, o primeiro e o último, e depois os 7 espíritos também vem lá de Isaías. Então ele fala da pessoa do Pai, fala da pessoa do Espírito, e daí fala da pessoa do Filho, que é quem está mandando a mensagem. E daí ele dá uma paradinha, e ele faz o quê? Uma doxologia. Aqui, eu devia falar mais alto, né? Eu não ouvi. Uma doxologia. Aquele que nos ama, papapá, é uma doxologia. Ele faz uma exaltação do nome de Jesus Cristo e louva ao Senhor e coloca para ele a glória e o domínio para todo sempre. E eu gostaria de, então, gastar mais tempo na mensagem hoje naquilo que o João gastou mais tempo nessa abertura dos 8 versículos. Porque ele faz a introdução dos 3 primeiros versículos, no 4 ele parece que está escrevendo como se fosse uma carta, dirigindo às 7 igrejas, fala da Trindade, mas, de repente, das pessoas da Trindade, observe, ele deixou a pessoa de Jesus na terceira colocação, né, para falar mais de Jesus. Porque, afinal de contas, o Pai enviou Jesus, o Espírito aplica a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Então, nós temos que ver quem é esse Jesus na descrição joanina do Apocalipse. Jesus é descrito aqui no versículo de número 5, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Isso é importante nós observarmos, porque parece que ele pega 3 fases da vida de Jesus Cristo. Jesus, como fiel testemunha, é aquele que é descrito no Evangelho de João, o mesmo autor, como aquele que dá o testemunho do Pai, que dá o testemunho da verdade, que traz o ensino de Deus para nós. Então, Jesus Cristo é descrito aqui como aquele a quem nós temos que ouvir, de quem nós temos que aprender, o verdadeiro mestre, o verdadeiro orientador, em contraste com os mestres da época que estavam ensinando o povo de uma forma errada. Né? Lá, especialmente aquele choque interessante em João capítulo 9 e capítulo 10, em que Jesus Cristo chama os mestres da época de pessoas que vinham para roubar as ovelhas, eram pessoas que trabalhavam pelo dinheiro e não para a glória de Deus, e ele era o verdadeiro e bom pastor. Ele é o bom pastor, porque ele é a fiel testemunha. Então, retrata o Cristo encarnado, o Cristo trabalhando por nós. Depois diz que ele é o primogênito dos mortos. Então, mostra ali o final do Evangelho de João, o capítulo 19 e 20, que é o primeiro dos mortos que ressuscitou para sempre. Ele é o que abriu esse caminho da ressurreição gloriosa. Nenhum outro ressuscitou como Jesus Cristo. E ele, então, é o primogênito dos mortos, é o primeiro de todos.
Então mostra um outro momento da caminhada de Jesus Cristo. E depois coloca um outro momento também, que Jesus é o soberano de todos os reis da terra. Eu acho interessante porque, não sei se você já assistiu aquele seriado, como que o pessoal fala? Série. O Escolhido, The Chosen. Muito legal, muito jóia, a criatividade do pessoal lá é muito boa. Não sei se você assistiu também aquele filme famoso lá, A Paixão de Cristo. Também muito bom. Retrata bem assim, a pessoa de Jesus. No caso do The Chosen, até onde eu assisti, o Escolhido, retrata bem a ação dele como mestre, como um homem que vive a lei de Deus, que ama, que perdoa, que é alguém também filho de Deus e por isso faz milagres que nenhum outro conseguia fazer. É muito bem colocado isso. E é um ator assim muito simpático, muito legal ele ali, né? Na última tentação, na outra que é A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é interessante porque foca bem e é muito real a parte do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. E realmente o filme começa ali com o momento que ele está no Getsemane orando, é preso e vai até a sua ressurreição, ou até, pelo menos, o choro divino, né? Eu não lembro se o final do filme, mas aquela ideia da lágrima de Deus caindo e provocando um terremoto na morte de Cristo é super legal. Mas enfoca esse sofrimento de Cristo. Daí você tem essas ideias também. Você e eu somos convidados a pensar em Jesus Cristo muito naquele cara legal, um cara simpático, um cara acolhedor, um homem de um coração muito amável, The Chosen. Ou aquele que sofre na cruz, é espancado antes de ir para a cruz, é cuspido, recebe a coroa do Espírito. Tudo isso é verdade e tudo isso nós temos que lembrar. E tudo isso é importante para a nossa caminhada cristã. Mas nós não podemos perder de foco a última parte que o João põe aqui. Ele é o soberano sobre todos os reis da terra. Ninguém tem o poder que Jesus Cristo tem. Ele ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, como nós declaramos no credo. Mas ele reina hoje, soberano. Nós não somos deístas. A pequena diferença de uma certa forma, a pequena diferença entre um deísta e um ateu é que o ateu acha que Deus não existe. E o deísta? O deísta sabe que Deus existe. Porém, Deus não está nem aí com a história. Deus está assistindo de camarote o que está acontecendo. Deus inventou algumas regras de causa e efeito e o mundo vai tocar sozinho. Mas quando nós somos teístas, com T, não com D, nós cremos num Deus que criou todas as coisas, criou regras e causas e efeito, mas é um Deus que intervém na história, que entra na história. E essa pessoa de Jesus Cristo entra na história. Porque ele é o soberano sobre todos os reis da terra. Por isso que, por exemplo, quando o meu amigo Saulo está viajando para Damasco para perseguir a igreja, ele entra na história e encontra com o Saulo, e assusta o Saulo, e faz o Saulo ficar cego, e mexe com a vida do Saulo, e o Saulo muda de vida. Por isso que em outros momentos das Escrituras você vê o povo orando, e ele agindo, ele intervindo, ele mudando a história. Por isso acontecem os milagres. Milagre é algo fora do normal, fora da expectativa, fora do natural. O natural caminha de um jeito, as causas e efeitos. Quando Deus entra na história e faz um milagre, ele quebra essa ordem natural. Por isso, por exemplo, também o Daniel pode orar a Deus, lembrando que Deus é aquele que levanta reis e estabelece reis e derruba reis, porque Deus é o Senhor sobre todos os reis. E veja aqui,
quando coloca Jesus Cristo como soberano sobre todos os reis da terra, o que está falando é que Jesus é Deus. E ele está sobre todos os reis da terra. É para esse Jesus que nós cantamos hoje. Para esse Jesus nós paramos e conversamos com ele, oramos com ele e nós o servimos. É esse Jesus, não é o cara legal, simples. Não é o ensanguentado, quase morto na cruz. Não é o que está no túmulo, sem vida. É o ressuscitado que governa sobre tudo e sobre todos. E quando fala sobre todos os reis da terra, é para que todo mundo que pensa que manda, lembre que tem um que manda neles. Eu posso pensar que mando lá em casa, Jesus manda em mim. Eu posso pensar que mando no seminário, Jesus manda em mim. Eu posso pensar que mando aqui na igreja, Jesus manda em mim. E se eu agir mandando, sem levar em consideração esse Cristo que manda em mim, eu estarei em maus lençóis. E ele pode, no seu querer e na sua soberania, dar um chega para lá em mim especial. Né? E quase que sem ninguém conseguir explicar como é que isso aconteceu. Deus quis. Jesus fez. Ele entrou na história. Ele muda. Isso acontece. E pode também mudar o coração de quem manda, porque é o que o Provérbios nos lembra, o coração do rei está nas mãos de Deus, está nas mãos de Jesus Cristo. E ele inclina para onde quer, assim como ele faz o riacho descer de uma forma toda estranha pela montanha, virando para um lado e virando para o outro. Então, esse coração na mão de Deus, Deus pode mudar, como mudou o coração do nosso amigo Saulo, já relatado lá em Atos capítulo 9. Mas eu já adiantei o que o João faz conosco aqui no versículo de número 7. Ele não para no Cristo fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano sobre todos os reis da terra. Ele fala da volta gloriosa de Cristo. Há um novo ato ainda. Houve o ato da encarnação, houve o ato da morte vicária, houve o ato da ressurreição gloriosa, mas haverá o ato da volta gloriosa. E aí há a esperança nossa. Uma esperança real, certa, que nós sabemos que ele voltará. E por isso, não vale a pena, em nenhum momento da nossa história, trocar de soberano. Deixar de servir a Jesus Cristo para servir qualquer outra influência na nossa vida. Porque a volta do Senhor é certa. E a recompensa é certa. Não vale a pena mudar de time. Temos que seguir com o Senhor sempre. Fidelidade constante. Viver para a glória dele. E nisso, então, antes da doxologia, na verdade, no meio da doxologia, quando ele abre a doxologia, antes, do meio, quando ele abre a doxologia, ele coloca algo para você e para mim. Ele lembra de algumas realidades da vida de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo fez por você e por mim. Ele conta para nós que Jesus é aquele que nos ama. Uau! O soberano sobre todos os reis da terra ama você. Você fala, mas eu não mereço. Fica tranquilo, ninguém aqui merece. Ele continua amando, porque é o ser dele. Deus é amor. Jesus Cristo veio por amor. Ele ama você e ele me ama. A ponto de, diz o texto, deu o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Nós não temos como compensar os nossos erros. Você pode pisar na bola com o vizinho, e daí você leva um bolo para ele, para agradar, dá uma bola nova de futebol para ele jogar, para ele agradar. Faz alguma coisa para agradar o vizinho. Tudo bem, mas com Deus não tem isso. Não tem como agradar a Deus para convencê-lo de nos perdoar. Os nossos pecados são suficientes para uma condenação eterna. A única forma de nós termos o perdão era se um inocente morresse por nós. Mas não havia inocente até a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor se deu por você e por mim.
Então, na morte dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. Uau! Coisa extraordinária! Palavra de ânimo! Nós estamos em paz com Deus. Nós podemos nos achegar a Deus, como nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Então, você sabe que há essa possibilidade graças a Jesus Cristo. Porém, veja que vai mais além. Ele não só perdoou os nossos pecados, nos libertou deles, ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Lembram-se da mensagem de Jesus Cristo, semelhante à mensagem do João, o Batista, semelhante à mensagem que os apóstolos saíram pregando no início do seu ministério, por exemplo, em Mateus capítulo 10? O reino está próximo, o reino está próximo. E o reino chegou em Jesus Cristo. E ele constituiu cada um de nós participantes desse reino. Quando as pessoas olham para você e olham para mim, veem a nossa vida, eles têm que observar que existe o reino de Deus nessa terra, onde há injustiça, onde há desespero, onde há angústia, onde há pecado, eles olham para você e você faz a diferença, porque você é um símbolo do reino de Deus nessa terra. Eles falam, nossa, tem um Deus vivo. E isso produz, no mínimo, 3 respostas. Uma, uau, que maravilha, louvado seja Deus, mas não quero mudar de vida. Outra, uau, que maravilha, como que eu faço para ser como você? E você fala, confie em Jesus Cristo, abra o seu coração para Ele, o reino chegou. E a outra, não vou com a sua cara, onde já se viu você fazer essas coisas? Então, daí são 3 reações no mínimo, e essa não vou com a sua cara é o mais suave que pode acontecer num tipo de perseguição contra o cristianismo, quando ele se posiciona pelos valores do reino. Então, nós somos representantes desse reino hoje, e aí vem essa responsabilidade sobre nós. Jesus é soberano sobre todos os reis da terra, nós somos seus servos, mas ao mesmo tempo nós entramos na condição de representantes do reino nessa terra. Nós fazemos valer a vontade do Senhor nessa terra. Por isso nós buscamos mudanças em legislação, para que as leis fiquem mais de acordo com o reino de Deus. Por isso nós podemos nos posicionar em questões de sindicato, de escola, de família, para que os valores do reino sejam vividos. Porque quando os valores do reino são vividos, o nome de Deus é glorificado. As respostas serão 3 sempre. Mas note o outro lado. Reino e sacerdotes e sacerdotisas. Você e eu, todos nós aqui, podemos orar e Deus ouve. Nós não precisamos de uma oração forte do Godofredo, né? Chamar o Godofredo de novo aqui para o culto, né? Nós não precisamos. Você pode orar. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você chega diante de Deus e conversa com Ele. Ele acolhe a sua oração. E por isso nós podemos e devemos orar, como nós estávamos vendo até poucos dias, né? Quebra o braço, corta a língua, faz justiça, executa o direito. Mas nós podemos e devemos orar também. Salva, cura, transforma, traz paz. Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, Senhor, tira essa pandemia, dá sabedoria para os cientistas, dá harmonia nessa ciência que cada um fala uma coisa diferente em nome da ciência. Senhor, traz paz, o povo está em angústia. Senhor, traz segurança, traz bênçãos para esse país. E, se preciso, quebra os braços, Senhor. Não podemos esquecer da oração também que fala sobre isso, porque nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Não para orar só por, Senhor, hoje vou começar meu dia, o dia está difícil, tem muitas coisas pela frente, me ajuda. Não há problema fazer isso, é muito bonito, porque você está pedindo ajuda para Deus, está reconhecendo que Ele que vai ajudar.
mas nós temos que estar ligados no que está rolando no mundo, porque aquele que é o soberano sobre todos os reis da terra também deseja que você chegue lá e ore. Senhor, aquela crise que está acontecendo lá nos países do leste europeu, você pode intervir lá através de uma oração. Você, conversando com Deus, tem mais ação do que qualquer poderoso. Pode até ser o presidente dos Estados Unidos, pode até ser um grande exército, mas o fato de você parar diante do trono daquele que governa sobre os reis faz diferença na história. Porque o nosso Deus não está lá assistindo a história de camarote. E por isso o nosso amigo, então, quando está refletindo sobre isso, ele não tem como ficar quieto. Ele transforma essa saudação numa doxologia. Porque ele está falando do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e de um Filho que se encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará gloriosamente, e enquanto isso está governando sobre tudo, com um grande poder, que ninguém consegue competir com ele. Uau! E ele chamou você e me chamou para sermos parte desse governo, reino. Participar disso através das orações, sacerdotes. Esse é o início da carta, com palavra de ânimo para a gente, porque quem lê isso é para ficar feliz. Quem lê isso é também para ter esperança, porque o Senhor voltará. E os dias maus hoje podem ser transformados na medida que o soberano desejar entrar na história e mudar o que está acontecendo. E isso ele pode fazer antes da volta gloriosa. Ele já fez algumas intervenções assim na história. Ele pode fazer de novo. Então, esse início de livro é para nosso ânimo e para nossa esperança, desde que a gente esteja ligado no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu espero que você vá embora, então, mais animadinho hoje, mais animadinha, e cheio de esperança, sabendo da responsabilidade de reinar e sacerdotar com Jesus Cristo. Não existe esse verbo, mas neologismos sempre são possíveis, né? São. Isso depois a gente pode até contar o que é neologismo também. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque Tu és extraordinário, Deus eterno, que derramou do Teu Espírito sobre nós, mas que deu o Teu Filho, que nasceu como fiel testemunha, que morre pelos nossos pecados e é o primogênito dos mortos, e que está como soberano, reinando sobre todos aqueles que têm poder hoje, e voltará gloriosamente. Deus, ensina-nos e desperta-nos para vivermos cada vez mais intensamente o papel de reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas, para os quais o Senhor nos constituiu, através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, através do selo do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa grande responsabilidade de reinarmos contigo, através das nossas atitudes, através das nossas lutas e através das nossas orações. Que individualmente saibamos fazer isso, mas mais do que isso, que o Senhor trabalhe na vida de cada um de nós, para que nós estejamos ensinando e admoestando e animando uns aos outros, para nos aperfeiçoarmos nessa caminhada, sempre para a glória do Senhor, que é o único que merece todo louvor, poder, domínio e glória. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que o Senhor os abençoe e guarde, que Ele faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, tendo misericórdia de cada um de vocês. Que assim trabalhe em suas vidas o maravilhoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que chama cada um de nós para sermos reis e sacerdotes. Amém.